A gente viu no começo do programa o projeto da Secretaria Municipal de Educação sobre o Monteiro Lobato. O nosso bate-papo é com a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. A gente vai falar sobre a importância da leitura para as crianças. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Bom, vamos começar falando uma coisa que é super importante. Existe uma idade em que a criança deva aprender a ler ou não? É o tempo dela? Então, hoje em dia é por lei, né, que todas as crianças até os 9 anos de idade elas precisam ler e escrever. Acontece que nem todas as crianças conseguem, com 9 anos de idade, ler e escrever perfeitamente, porque talvez tenha alguma dificuldade que ainda não tenha sido diagnosticada, né, então por isso demora um pouco mais. Mas por lei todas as crianças devem aprender a ler e escrever até os 9 anos. Se por acaso, quando a criança está no segundo ano do ensino fundamental, no segundo semestre, depois de agosto do segundo ano, né? E essa criança tem muita dificuldade em juntar as letras, aí sim o pai e a mãe já devem procurar ajuda, porque aí não é normal. Então, o que é normal, né? Que depois dos 5 anos a criança reconheça algumas letras, por exemplo, a letra do nome, a letra do nome da mãe, a letra do nome do pai, o nome dos irmãos, né? Uma letra. E depois, assim, devagar, aos poucos, sem muita pressão, que ela vá somando letras aí, para que quando ela chegue lá no primeiro ano, essa criança consiga ler palavras curtas. E daí no segundo ano, sim, ela precisa conseguir juntar sílabas, juntar letras para formar as sílabas e juntar as sílabas para formar as palavras. A gente sabe que motivação é super importante, Sim. mas a gente sabe também que existem, infelizmente, pais que tentam forçar a criança, quando ela tem 2, 3 anos, a aprender a ler. Isso é problema? Isso é problema e seríssimo, porque quando forçada a criança, ela pega raiva por aquilo ali, ela acha que isso é uma habilidade que ela deveria ter e ela não consegue, e depois ela se esquiva quando ela é presenteada com o livro, quando ela precisa ler, então ela não vai conseguir fazer aquilo de maneira prazerosa, de maneira natural. Então o processo da aquisição da leitura e da escrita, para essas crianças que são forçadas à aprendizagem da leitura e da escrita, fica um processo muito desagradável, consequentemente fica muito mais difícil do que se ele acontecesse naturalmente. Agora, se aos 4, 5 anos a criança gostar e for pedindo mais, é legal que os pais vá dando. O que a gente pode fazer? Quando a criança tem lá 4 anos, 3 anos e meio, a gente pode formar em casa, no quarto da criança, um ambiente alfabetizador. O que seria esse ambiente alfabetizador? Você coloca letras, sabe aqueles tapetes com letras, tem as amarelinhas com as letras. Aí sim a criança vai sendo estimulada a ficar curiosa para saber o que é aquilo. Aí sim a gente vai associando, por exemplo, as vogais. O que começa com a letra A, que você está vendo aqui desenhada? Aí sim a gente começa a introduzir esses conceitos, mas de uma maneira muito natural, sem pressão. E tem outro problema, se a criança erra, a gente não pode corrigir de maneira taxativa. Né? Precisa ser muito natural, como eu havia falado antes. E se ela for seguindo e aprender a ler antes do tempo, ok, mas porque Ótimo, foi ela que porque quis. foi ela que quis, porque ela está em um ambiente alfabetizador, em um ambiente altamente estimulador para que isso aconteça naturalmente. Tudo que é forçado é ruim para a criança na idade do desenvolvimento. Agora, a gente fala muito que tem muito adulto hoje que diz, eu não gosto de ler. E tem que ler, eu não gosto. O que acontece? É alguma coisa da infância? Pode ser um problema da infância, que talvez tenha sido forçado a aprender alguma coisa. Tem também a questão da afetividade, talvez ele tenha tido um professor que não tenha sido muito bacana com ele no momento da alfabetização ali. Então tem aquele trauma do professor que gerou todos esses resquícios aí desse sentimento ruim para a hora que tiver que ler alguma coisa. E tem também pessoas que na fase adulta não sabem que tem algum problema na aprendizagem. Quantas pessoas disléxicas, por exemplo, que são diagnosticadas com mais de 20 anos? Uma pessoa disléxica, ela não tem condição de ler um texto, por exemplo, saber interpretar o que está falando ali naquele texto. Vai ter muita dificuldade para ler, para escrever. Então, a gente precisa saber se esse problema é por conta de um trauma tido na infância ou se tem alguma dificuldade, algum transtorno da aprendizagem que ainda não foi diagnosticado. Agora, para que a criança queira ser um adulto que goste de ler, que é super importante, o ideal é estimular desde pequenininha, é isso? Desde o berço.
E como é que começa essa história? Pois é. Primeiro de tudo, você precisa envolver a criança na questão da leitura. Então, sempre ter à mão ali um livro com figuras estimulantes, com figuras bastante coloridas, desenhos. Tem livros que são de relevo, tem livros que oferecem brincadeiras, tem livros que vêm com ursinho para a criança ficar ainda mais instigada, querer saber mais da história. Tem até livros de banho, que a gente pode levar junto, né, na hora do banho para a criança gostar de ler. E essas brincadeiras com livros aí, que elas devem ser introduzidas na criança desde pequena, a gente não pode passar dos 3 anos de idade e esquecer isso aí. Então, depois dos 3 anos, a gente vai aumentando a complexidade com os livros. Quando a criança tem lá os seus 5 anos, 6 anos, 7 anos, já é um leitor, então eu preciso oferecer outras coisas, outros tipos de leitura, para instigar ainda mais esse gosto da criança. Então, talvez a criança goste de dinossauro. Então, a gente propõe temas relacionados a esse gosto, sobre dinossauros. Gosta de computador, então vamos propor leituras sobre computador. Quando a criança é bem pequenininha, contar histórias já ajuda? Sim, e o fato de você contar histórias segurando um livro na mão desperta ainda mais a curiosidade da criança e desperta ainda esse gosto por querer também ter um livro à mão. Então a gente vê que crianças que são filhos de professores, que sempre estão manipulando livros ali, são crianças que gostam de ter livros. Mas o fato de ter livros não quer dizer que essa criança goste de ler ou escrever, né? Então a gente tem que incentivar a criança a ter o livro, mas também de gostar de ouvir a história e depois de querer ler algumas palavras, né? É claro que dependendo da idade, conservando ali a complexidade de cada história, né? Então sempre incentivando a criança nesse sentido. Agora, uma coisa engraçada que acontece com crianças e às vezes com adultos também é o querer adivinhar o que está escrito. Isso. Por que tem isso? Pois é, a gente tem aquela coisa da imitação. Quando o adulto vai ler algo para a criança, ele lê na maior facilidade, né? A gente lê fluentemente alguma coisa. A criança, quando ela está aprendendo ali, ela não vai conseguir ler da maneira que está escrito todas as palavras complexas e tal. Então, ela vai pegar uma história que ela já conhece e, dependendo daqueles desenhos que estão mostrados nas páginas, ela vai te contar uma história que talvez não seja aquilo que está escrito ali. Então, nesse sentido, a gente precisa também, não pode bloquear, sabe, esse lado imaginativo da criança, esse lado fantástico deles. Incentiva. Em outro momento, você pega essa criança, senta ela no colo e fala, olha, agora nós vamos tentar ler palavra por palavra. Então, é um processo demorado. Os adultos, quando tentam adivinhar alguma coisa, ou é porque tem pressa, ou é porque eles têm dislexia. Muitas vezes, uma pessoa disléxica, ele tenta fazer isso. Então, na clínica, quando chega uma pessoa que tem essas dificuldades, a gente já parte para o diagnóstico da dislexia. Então, assim, se você percebe que tenta adivinhar alguma coisa, porque isso é uma rota de fuga deles. Eles meio que decoram as palavras para ficar mais fácil para conseguir decodificar. Então, é uma coisa para a gente desconfiar. Você trouxe alguns livrinhos aqui para a gente mostrar? Trouxe. Eu trouxe esse livrinho que é para bebês. É só os sons para a gente mostrar as figuras, são figuras grandes, não tem palavras escritas, só murmúrios e letras. Então, para a criança, tem palavras simples, só para a criança decodificar algumas letras. Então, isso aí no começo da aprendizagem das letras. Esse daqui já é um livro para um pouquinho mais tarde, para depois dos 7 anos. É um livro ótimo, que é de completar. É uma coleção, né? Isso, é uma coleção. Então, tem o livro de ler e esse daí é o livro de completar. Então, a criança vai montando o seu próprio livro, fazendo desenhos, tentando escrever palavras, tentando escrever frases, e é muito bom para quem está começando aí a aprender a ler e escrever. Esses outros livros com desenhos grandes, com números, com conceitos, assim, são também interessantes para as crianças pequenas, dos 4 anos, 5 anos. Só que eu também posso estimular uma criança pequena com um livro desse. Ela não vai saber ler, né? Mas tem os números. Então, olha, aqui é o número 8. Então, onde que tem 8 coisas aqui? Sabe? Ou assim, vamos contar quantas bolas tem. Então, a criança vai contando. Já dá para ensinando matemática. Já dá para ensinando várias coisas com histórias, né? É só a gente ter criatividade. Esse outro aqui é uma coleção, por exemplo, a criança que gosta dos animais da fazenda. Então, tem todos os animais. Então, a gente pode ter esses livros em casa e, cada dia, contar sobre um animal diferente para a criança. Né? Bacana também. Esse outro é um quebra-cabeça. Então, cada página do livro
é um quebra-cabeça para ser montado. Então, é muito difícil porque tem a história é bem comprida ali, né? Muitas palavras para a criança ler. Então, você pode contar a história e, no final de cada página, pedir para a criança montar o quebra-cabeça e pedir se aquele quebra-cabeça é relacionado com aquilo que você acabou de ler. Então, a gente tem várias maneiras aí para trabalhar a leitura com a criança desde pequeno. Tem que incentivar. Sim, desde pequeno. Depois vai gostar de estudar, vai gostar de ler. Com certeza, não vai ter muito problema depois quando chegar lá no 3º ano, no 4º ano e assim por diante. Muito obrigada mais uma vez pela participação.